O que ninguém te contou sobre o início da amamentação. Você sabia que a formação do colostro começa na 16ª semana de gestação? Aprender a extrair o colostro pode ajudar que seu bebê não tome fórmula ainda na maternidade, prática que infelizmente é comum. Você sabia que uma cesárea eletiva pode atrasar a descida do leite? A apojadura, a chamada descida do leite, ela pode doer e evoluir para uma mastite. Você sabia que o engurgitamento, o popular leite empedrado, pode atrapalhar a saída do leite? Você precisa, no seu enxoval, antes do bebê nascer, de uma bomba manual e elétrica, se possível. Você sabia que a amamentação ajuda a evitar e a tratar a icterícia? Você pode e deve incluir no seu plano de parto, caso essa seja sua vontade, que não deve ser dado fórmula ao seu bebê na maternidade. Preparo é fundamental. Oi, eu sou Dani, mãe de Antônio, de 5 meses. Oi, eu sou Julie, mãe de Nina, de 2 anos. Eu amamentei Nina de forma exclusiva por 6 meses e até os 2 anos de idade. Eu sou dentista de formação e também consultora de amamentação. Eu não consegui amamentar Antônio porque ele tem uma fissura lábio-palatina. Eu fiquei muito na expectativa se eu ia conseguir ou não amamentar, mas ele até mamou um pouquinho na maternidade e depois não rolou. Desde que ele nasceu, na verdade antes dele nascer, já na extração de colostro, que foi algo que salvou a gente, tudo que eu faço é tirar leite. Então, aprendi muita coisa nesse processo. E vale a pena. A mami surgiu de uma dor minha. Quando eu estava grávida de Nina, procurando uma bomba para o meu enxoval, eu me deparei com um desafio. A maioria das bombas de extração de leite são bombas muito caras. As marcas mais conhecidas no mercado têm valores altíssimos. E aí a gente acaba botando isso mais para frente, pensando, se eu precisar, eu compro. Mas não é o ideal. Hoje, como consultora, eu sei que você precisa ter uma bomba no seu enxoval, porque são vários os momentos que você pode precisar dela, inclusive na maternidade. E aí, na época, eu estava terminando um trabalho no serviço público e eu já queria empreender, porque eu queria fazer alguma coisa que me desse flexibilidade de horário para estar com a minha filha. E Dani já trabalhava com venda de produtos nessa época. E aí eu pensei, já que eu gosto tanto do tema de amamentação, é uma coisa que eu estudei tanto para fazer com a minha filha, e que querendo ou não, está relacionado ali com a minha área de formação, porque eu sou profissional de saúde, por que não juntar o útil ao agradável? Então eu pensei, vamos desenvolver uma bomba que seja acessível e que a gente possa vender. E aí, nesse processo, isso aconteceu há 2 anos atrás. Faz 2 anos que a gente está trabalhando E nisso. desenvolvendo a mami. Eu engravidei sem planejar de Antônio, mas eu acho que tudo com muito propósito. E Antônio nasceu com essa condição da fissura lábio-palatina e eu passei a ser a testadora oficial das bombas de tirar leite. Na época, quando Dani teve o diagnóstico, eu estava no consultório, ela me ligou super preocupada. E aí já me acendeu o desejo de me tornar profissional da área de amamentação, já que sempre foi uma coisa que eu gostei muito e que agora eu tinha uma necessidade dentro da minha casa, dentro da minha família. Então eu acabei me formando como consultora para ajudar Dani e Antônio a passar por esse processo. Ai, que lindo. Vou chorar um pouquinho, mas vamos lá. A gente nesse processo também com o Antônio e estudando mais, entrando nas questões, a gente pensou: e por que não? Se além dos produtos que estão em fase de desenvolvimento, vem novidade por aí, a gente começar também com esse conhecimento prático em formatos de cursos e masterclass, porque eu sinto que a gente aprendeu coisas assim revolucionárias que vão poder ajudar muito as mães nesse processo de amamentar, que às vezes a gente acha que é natural, mas não é, é difícil. E principalmente no início, né? Costuma ser bem mais turbulento. Depois a coisa engata e vai andando. Contando um pouco da minha experiência com a amamentação, eu sempre tive o desejo de amamentar.
Ao contrário do que eu queria, a Nina não mamou na sala de parto. Ela teve muita dificuldade inicialmente de mamar, porque ela me mordia. Muita gente na maternidade tentou me ajudar. Foram várias consultoras do banco de leite, as médicas do banco de leite. A fono veio fazer exercício com ela 2 vezes para tentar relaxar essa musculatura e ajudar ela a conseguir mamar. E finalmente o pediatra conseguiu colocar ela para mamar já no 2º dia de nascida. Depois disso, a gente teve os 6 meses de amamentação exclusiva, não sem desafios. Aconteceram várias coisas nesse meio do caminho, inclusive uma confusão de bicos e uma mastite. Eu precisei relactar a Nina até a introdução alimentar e eu contei mais de todo o meu processo dos 2 anos de amamentação lá no Instagram da Mami. Então, se vocês tiverem curiosidade, pode ir lá dar uma olhada nos vídeos. Mas depois da introdução alimentar, as coisas fluíram e a gente continuou essa amamentação até o desmame, que aconteceu aos 2 anos de idade. Acho que tu podia contar por quê, que eu acho que é simbólico também. Então, eu tenho uma mutação genética que predispõe a câncer de mama e eu precisava fazer a cirurgia de mastectomia. A minha mastologista já tinha me pedido há um tempo antes para desmamar a Nina, porque eu precisava esperar no mínimo 9 meses de desmame para poder marcar a cirurgia e tinha um limite ali de idade que os médicos preferem esperar por conta do risco de eu desenvolver o câncer. Eu acabei batendo o pé, que não queria desmamar ela antes dos 2 anos, porque a gente sabe que isso é um marco muito importante para o desenvolvimento da criança. E graças a Deus deu tudo certo, eu consegui fazer a minha cirurgia, apesar de já ter tirado 16 nódulos, todos benignos, graças a Deus sem câncer. Tudo certo. Minha experiência com o Antônio já foi um pouco diferente, porque ele mamou na sala de parto. Ele nasceu esfomeado, Júlia estava lá. Queria mamar até no pai. Foi. E depois, na maternidade, eu coloquei ele algumas vezes no peito, só que ele começou a ter ódio, porque ele não tem a pressão para fazer a sucção e aí não saía muito leite. Como eu extraí o colostro, a gente alimentava ele com um dispositivozinho que a gente vai mostrar aqui mais para frente para vocês. E óbvio que era muito mais fácil, o leitinho ali gotejando na boca dele. E fomos com esse dispositivo até mais ou menos Acho que o 3º dia foi logo depois que a gente voltou da maternidade. Antônio é um bebê muito esfomeado e toma uma quantidade de leite grande desde que nasceu. Então, o dispositivo ele comporta ali 5, 6 ml, que para ele era muito pouquinho. Então, logo que chegou em casa, a gente já passou para a colher dosadora. Eu estava no puerpério, segundo Júlia, eu tive um blues bem difícil, porque eu precisei fazer cesárea, então minha memória é meio borrada. Meio borrada. Falam que é assim mesmo pra gente engravidar de novo, porque a natureza é sábia. É verdade. E Antônio, ele tomou leite de peito exclusivo até mais ou menos uns 10 dias de nascido. Eu extraía leite o tempo todo, eu ia dormir com a bomba de tirar leite do meu lado, na mesa de cabeceira, para tirar na madrugada, toda vez que ele fosse tomar o leite. Só que eu comecei a entrar em desespero, achando que eu não ia dar conta, que ele ia começar a chorar, não ia ter leite, enfim. E aí, quando a gente voltou para a pediatra, eu perguntei a ela qual fórmula eu podia dar. E dei uma fórmula, assim, em alguns momentos, quando precisava dormir, e aí eu passei a dormir um pouquinho mais, e se precisava, não tinha fórmula, ou não tinha leite estocado, ele tomava um pouquinho de fórmula. E a gente segue com esse aleitamento misto até hoje. Tudo que eu faço na minha vida é tirar leite, realmente. E por volta de 2 meses, mais ou menos, as partes internas, o diafragma da minha bomba de tirar leite, que eu estava testando na época, ela rompeu. E não tinha nenhuma outra, assim, que eu gostasse ou que fosse eficiente. Isso acabou fazendo com que minha produção caísse nesse momento. O Júlio falou, não se preocupa que vai voltar. O corpo sempre ajusta. E aí, como era importada, eu tive que pedir, a alfândega demorou, porque teve greve da Receita Federal, enfim. Tudo acontece nessa hora.
Por isso que eu digo que é tão importante você ter, se possível, uma bomba manual e uma bomba elétrica no seu enxoval, porque você pode ter a necessidade dela. E aí encontrar isso de última hora é desesperador para a mãe. Não existe. Todas as bombas que estão disponíveis no mercado, elas são caríssimas, não tão eficientes, porque eu também tenho uma técnica para saber se o leite está sendo bem extraído, que é depois que você tira todo o leite com a bomba, você vai lá com a bomba manual. Se sair leite ainda, muito leite, é porque a bomba não está extraindo o suficiente. Enfim, e aí eu tive essa queda de produção e até um pouco antes eu estava me cobrando muito, muito mesmo. Acho que toda mãe tem autocobrança, culpa e tudo mais. E eu queria, além de conseguir fazer o aleitamento de Antônio 100% com leite de peito, eu queria estocar. E aí eu fiquei naquela se eu tomava medicação ou não para aumentar a produção, acabei tomando e me arrependo bastante porque meu corpo ficou dependente. Até hoje eu não consigo tirar essa medicação. Estou me organizando para quando o Antônio começar a introdução alimentar, que é em breve, eu e Júlia fazer um protocolo de desmame da medicação. A gente vai tirar ela aos poucos para poder o corpo não ir sentindo e ir adaptando novamente essa produção. É. E eu e Júlia, eu sigo na amamentação, no aleitamento misto com o Antônio e fico feliz de estar conseguindo garantir que ele tenha o melhor leite do mundo, que é O seu leite. o meu leite. E é muito interessante contar para vocês aqui por que a gente criou essa masterclass. Eu morria de medo de ter mastite, assim, morria de medo de ter mastite. Eu acho que eu infernizei Júlia 1000 vezes perguntando o que é que dava mastite. O que é que você podia fazer para não ter mastite? E aí eu tive 0 mastite. Eu sei que cada caso é um caso, mas tem coisas muito importantes para a gente ensinar para vocês. E eu acho que, assim, essa massagem que o Júlio vai ensinar, a extratora do leite, que pode ser utilizada, inclusive, para extrair o colostro, ela é incrível. Uma coisa que eu aprendi no meu processo desde o início foi tocar na minha mama, sentir aqui tem um alvéolo engurgitado, mais durinho, posso apertar um pouquinho, extrair o leite, enfim, temos conhecimentos maravilhosos sobre isso. Julito teve mastite em que momento? A primeira que eu tive, Nina estava com 4 meses, foi porque eu fui na dermato, meu cabelo estava caindo muito, toda mãe tem queda de cabelo no pós-parto, e aí na gravidez me cresceu um sinal na axila que eu tinha muito medo de arrancar quando fosse raspar. E aí minha dermato olhou, ela disse: "Ah, vamos tirar". E ela tirou rapidinho, cauterizou ali. E aí à tarde eu tava em casa, eu tinha muito gotejamento de leite, meu leite vazava o tempo todo, então eu tava sempre com a fralda dentro do sutiã. E aí eu fui dar de mamar pra Nina, quando eu tirei a fralda tava borrada de verde. Aí eu fiquei, meu Deus, eu tô com Covid. Nina nasceu em plena pandemia. E os estudos na época mostravam que a mãe, quando tinha Covid, mudava a coloração do leite para essa cor esverdeada. E aí eu fiquei com medo, digo, será que eu tô com Covid? Só que eu tava em isolamento e o risco de estar com Covid era pequeno. E aí eu comecei a notar minha mama muito dolorida. E aí foi uma madrugada infernal, assim, muita febre, quase 40 graus de febre, muita dor. E eu só fiquei em casa realmente porque a gente estava no meio da pandemia e na manhã seguinte eu tinha consulta de Nina com o pediatra, que foi justamente quem me examinou e diagnosticou a mastite e me medicou e eu melhorei. Depois disso, eu acho que eu tive mais uns 3 ou 4 episódios quando eu voltei a trabalhar, porque eu dava plantão de 24 horas no hospital e aí era muito tempo sem amamentar. E aí aconteceram algumas vezes de eu estar no plantão e estar no soro, na medicação, mas realmente foi por conta da distância de Nina. E esse conhecimento que a gente vai trazer para vocês, ele vai te ajudar a, primeiro, identificar se está perto de ter uma mastite, que se chama quando a mama fica engurgitada. A mastite ela pode evoluir do engurgitamento ou do entupimento de ductos. Então eu vou ensinar direitinho como é que você identifica cada condição dessa e como é que você vai fazer para prevenir que ela evolua. E também como trata, né, Júlia? Sim.
Então é um conteúdo incrível. A gente convida vocês para fazer parte dessa masterclass.